Doutor, quais exames eu preciso fazer antes para me preparar adequadamente para a minha cirurgia plástica? Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo não só aqui durante a consulta médica, mas também nas redes sociais, e por isso eu vou trazer esse episódio hoje só para elucidar alguns principais exames e para que eles servem no preparo de uma cirurgia plástica, seja ela corporal ou facial. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, sou cirurgião plástico aqui de Goiânia, sou apaixonado pela minha especialidade e faço questão de semanalmente colocar um conteúdo muito interessante aqui no canal do YouTube. Nós já somos inclusive mais de 40 mil dentro dessa comunidade. Te convido, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado a cada novo episódio. E obviamente, se você achou que esse conteúdo é bacana e vai beneficiar alguém que está se preparando para uma cirurgia plástica, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que essa educação ela pode se estender de uma maneira gratuita para muita gente e preparar essas pessoas de maneira melhor para fazer uma cirurgia. Afinal de contas, cirurgia é sim uma coisa séria, que tem que ser preparado com uma certa antecedência para que a gente tenha menos riscos, menos dissabores e para que o paciente faça escolhas muito conscientes e assertivas. Então, falando especificamente do tema aqui de hoje, sobre o preparo pré-operatório para uma cirurgia plástica, eu vou começar fazendo uma pequena diferenciação entre cirurgia facial e corporal. Tá? Então, uma coisa é importante. Primeiro, cirurgia plástica, ainda mais se falando das cirurgias eletivas, na maioria delas estéticas que a gente programa aqui na clínica, devem ser realizadas em pacientes em pleno estado de saúde. Então, primeiro eu vou falar dos pacientes que têm uma saúde muito boa e depois eu vou fazer alguns comentários para quem às vezes tem algum outro problema de saúde, como se preparar melhor. Falando então de cirurgias faciais, como por exemplo, cirurgia palpebral do olhar, cirurgia das orelhas, a otoplastia, tá? Ou mesmo cirurgia de lifting facial. Nós, em geral, vamos pedir exames de sangue, exames rotineiros para ver o estado de coagulação, se o paciente tem anemia, como estão os sais do sangue, a função renal, né? Algumas sorologias nós pedimos até para proteção da própria equipe cirúrgica, tá? E se esse paciente tem alguma doença, por exemplo, um diabetes, a gente vai pedir exames relacionados à glicemia, entre outros, mas além dos exames de sangue, o que nós obviamente vamos pedir é um eletrocardiograma para ver se tem algum tipo de arritmia que possa gerar alguma surpresa, tá? E basicamente só. É necessário fazer algum exame de imagem para realizar uma otoplastia, uma blefaroplastia ou mesmo um lifting facial ou cervical? A princípio não. Tá? Para a orelha não fazemos, para a pálpebra também não fazemos. Quando que nós fazemos, por exemplo, para cirurgias de lifting facial ou do pescoço? Quando esse paciente ou essa paciente já fez vários procedimentos injetáveis, fios, colocou produtos inabsorvíveis na face. Infelizmente, graças a Deus tem sido cada vez menos frequente, mas infelizmente a gente vê ainda muitas sequelas faciais devido a preenchimentos com PMMA, por exemplo. Nestes casos específicos, nós vamos solicitar um ultrassom dermatológico. É um ultrassom realizado por um radiologista especializado nessa área, em que ele vai avaliar aquilo que está abaixo da pele para saber, baseado na sua densidade, se aquilo realmente é um produto líquido, que pode ser um silicone industrial, que pode ser um PMMA, em que profundidade que está, para saber se nós temos segurança de retirar esse produto ou não. Às vezes o produto está entremeado junto ali ao nervo, então a gente não pode mexer para não lesar o nervo e gerar uma paralisia facial. Mas então o ultrassom dermatológico, em alguns casos específicos, ele nos ajuda a preparar para uma cirurgia de lifting facial. Falando um pouquinho sobre cirurgia do mento, né? O avanço ósseo do mento. Eu gosto muito de avaliar sempre o perfil do paciente, eu que faço muita rinoplastia. Então o mento, para mim, quando a pessoa tem um queixinho muito para trás, a gente projetar esse mento, ele tem total relação com a beleza do perfil. E esse avanço do mento pode ser feito com preenchimento, que pode ser um preenchimento apenas com gordura ou mesmo com cartilagem picada, tá? É uma técnica que eu utilizo, eu chamo isso de um enxerto híbrido do mento, para casos leves a moderados, mas para alguns casos em que a gente precisa projetar o osso, fazer um corte e avançar o osso e refixar com placa e parafuso, são microplacas e microparafusos, mesmo assim nesses casos, então a gente pode pedir uma tomografia da face, ou mesmo uma radiografia panorâmica para a gente avaliar tudo, principalmente a altura dos dentes, e a gente ter uma programação melhor dessa cirurgia.
Falando especificamente do nariz, existem vários exames para estudar o nariz, seja para estudar a sua via aérea, então a gente pode pedir um exame endoscópico que se chama nasofibroscopia, mas na maioria das vezes eu peço apenas uma tomografia computadorizada. Eu particularmente confio muito no meu exame físico, eu examino por dentro todos os meus pacientes para avaliar os desvios de septo, hipertrofia dos cornetos, que são aquelas carnes esponjosas, mas querendo ou não, a tomografia ela nos vai ajudar também a programar a cirurgia e ela consegue nos avaliar também a qualidade, a saúde dos seios paranasais, que são esses ossos ocos que quando inflamam e infeccionam podem dar a sinusite. Então, através da tomografia, eu consigo saber se, falando da parte funcional do nariz, se eu preciso mexer só no septo, nos cornetos ou também mexer nesses seios paranasais. Mas de uma maneira geral são poucos exames. Eletrocardiograma, exames de sangue e um ou outro exame de imagem para avaliar o nariz, avaliar a face, principalmente também então na região do mento. Tá? Basicamente, para pacientes que têm menos do que 40, menos do que 50 anos e têm uma saúde plena, não fumam, não têm um etilismo crônico, não têm nenhum problema cardíaco, nem diabetes, nem colesterol, nem pressão alta, esses pacientes não necessariamente, principalmente abaixo de 40 anos, não precisam necessariamente fazer um risco cirúrgico com um cardiologista, mas esses exames mínimos nós vamos solicitar. Falando um pouquinho sobre cirurgias corporais. Para essas sim, quase sempre, para não falar em 100% dos casos, mas praticamente 100% dos casos, nós vamos pedir algum exame de imagem para estudar aquela região que nós vamos tratar. Então, falando, por exemplo, da cirurgia das mamas, a gente precisa saber como está a saúde das mamas antes de operar essa mama, para saber se tem um nódulo, se esse nódulo é suspeito ou não. Então, para mulheres abaixo de 40 anos, nós vamos solicitar uma ultrassonografia, porque a mulher abaixo de 40 anos tem mamas um pouco mais densas, então o ultrassom para rastreio de doença da mama é melhor. Mulheres acima de 40 anos, nós vamos pedir uma mamografia digital, ter um ótimo rastreio, e se tiver algum suspeito maior, a gente vai pedir uma ressonância e também encaminhar para o mastologista. Então, através dos exames de sangue, avaliação do risco cardíaco quando for indicado, o eletrocardiograma, isso em 100% dos casos, e a ultrassonografia ou a mamografia, a gente sim prepara esse paciente para cirurgia mamária. Se a gente vai fazer uma cirurgia que aborda a região abdominal, seja uma lipoescultura ou mesmo uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia, o que nós solicitamos, além dos exames de sangue, além do eletro, é o ultrassom da parede abdominal. Eu não estou ali avaliando os órgãos internos de dentro da barriga, mas eu estou avaliando se tem algum defeito da parede. Sejam os músculos muito afastados, que nós chamamos isso de diástase, sejam algum tipo de hérnia que precisa ser tratada, ou até para nos proteger. Por exemplo, se eu vou fazer uma lipoescultura em que eu passo uma cânula sem enxergar, é só baseado no tato, eu tenho que saber se tem alguma hérniazinha que eu possa perfurar. Isso vai trazer então o quê? Segurança para nós. O exame de imagem, e nesse caso só o ultrassom, ele nos traz segurança para a gente fazer essas cirurgias de contorno corporal com muito mais qualidade. Hoje em dia, não só no pré-operatório, mas durante a cirurgia, o exame ultrassonográfico, a ultrassonografia, ela tem uma qualidade muito grande que ela auxilia não só fazer bloqueios anestésicos que o anestesista faz, mas às vezes até guiar possíveis enxertos de gordura para que a gente tenha ainda mais segurança no cuidado do nosso paciente. Então, isso é o que a gente solicita geralmente para a maioria dessas cirurgias que estão presentes aqui na nossa clínica. Lógico, se o paciente tem alguma doença específica, se ele tem hipertensão, se o paciente é fumante, vamos pedir uma radiografia de tórax, vamos pedir uma avaliação do cardiologista, vamos orientar esse paciente a parar de fumar pelo menos um mês antes, um mês pós a cirurgia. Então a gente vai individualizar, tá? Não existe os mesmos exames para todo mundo. Medicina não é isso. Medicina é uma ciência que deve ser totalmente individualizada. Tá? E para isso a gente precisa então muito o quê? Exercer uma boa escuta, escutar o que o paciente tem para falar, seja dos seus antecedentes pessoais de doença, riscos comuns na família, entre outros elementos que vão trazer para nós necessidades de um exame ou não específico. Tá bom, Leandro, e quanto tempo eu preciso fazer antes para realizar minha cirurgia? Como esses exames, na maioria das vezes, são exames simples, em geral, em uma semana, ou menos de uma semana, esse paciente consegue fazer todos esses exames. Então acontece, por exemplo, eu recebo muito paciente, muito brasileiro que mora fora do Brasil, mas que quer fazer o pré-operatório aqui, às vezes o paciente chega em 2, 3 dias, menos de uma semana ele consegue fazer isso tudo.
mas falando do mundo ideal, é o que eu recomendo sempre para os meus pacientes, tentarem consultar com 3 meses de antecedência. Não só para conseguirem uma vaga na agenda com uma data que seja pertinente para o próprio paciente, mas também para fazer os exames com antecedência. Por quê? Caso alguma coisa de alterado apareça, nós tenhamos tempo suficiente para mandar para o especialista, para fazer um novo exame, para a gente avaliar tudo isso sem precisar, por exemplo, postergar ou alterar a data dessa cirurgia. Então, lógico, essas cirurgias não são cirurgias de urgência, são cirurgias muito programadas. Então, sim, se programe também para consultar com antecedência, para fazer os exames assim que fizer a consulta com antecedência. Geralmente, esses exames têm uma validade ali em torno de uns 6 meses, então é super tranquilo fazer esse exame com antecedência. Mostra para nós, está tudo certo, está tudo em dia, maravilha. A gente tem tranquilidade e segurança para seguir em frente e agendar e programar sua cirurgia. Espero que você tenha gostado muito. É um assunto simples, mas que gera muita dúvida com muita frequência para os nossos pacientes. Então eu fiz questão de trazer aqui quais são os principais exames para as nossas cirurgias plásticas. E compartilhe esse vídeo com alguém que está programando fazer a sua cirurgia. De novo, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana nós vamos abordar algum assunto dentro da cirurgia plástica. Eu tenho certeza que isso vai te enriquecer de conhecimento e te preparar melhor. Um abraço e até a próxima.